E para vocês terem uma ideia, esse tema de doença, de saúde mental, ele é tão relevante que este ano ele foi inclusive tema de redação do Enem. Acredito eu que pelo fato de ter sido a primeira vez, eu acho que o Enem foi em janeiro, porque sempre é outubro, novembro, outubro, né? Outubro, eu acho. Sempre é no finalzinho, no último trimestre. Pela primeira vez ele foi em janeiro e também por tudo que tem acontecido com a nossa saúde mental ultimamente, coisas que a gente já vem conversando nas outras lives. Então o MEC achou por bem de fazer esse tema, de colocar esse tema em alta. Eu achei bárbaro. Inclusive eu trouxe aqui para vocês, porque eu tenho um estudante em casa, né? Eu trouxe a prova do Enem, porque eu vou ler uns trechinhos aqui do que eles colocaram na parte dos textos motivacionais da redação. Oi, Júnior! Bom, a gente já tinha consciência do quanto esse assunto da doença mental ele tem afetado o nosso cotidiano. A gente já vinha falando nisso, na semana passada inclusive eu falei isso quando a gente falou algo sobre a pandemia, que a pandemia tá detonando a cabeça de muita gente e é uma coisa que tá coletiva. Então a gente percebe que as estatísticas aumentaram, inclusive tem aqui, eu vou ler para vocês, vocês podem constatar aqui, ó, o texto 3 deles, esse aqui, que até foi tirado do Zen Club, que é uma plataforma de atendimento em psicologia. O texto 3 ele diz assim, ó, que o problema de saúde, cadê? Que afeta mais de uma em cada 20 pessoas, mas que a gente continua ignorando, é o que ele está dizendo aqui, a saúde mental, né? Então ele fala muito aqui sobre a depressão, que é uma doença mental, tá? Existem outras várias, mas olha só a gravidade do negócio. Ele está dizendo que 322 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo todo. 322 milhões. Está dizendo que mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. E aí vocês vão parar para pensar que esses 11,5 milhões de brasileiros que eles computaram aqui com depressão são os que buscam ajuda. São aqueles que a gente tem os dados, são aqueles que vão para o SUS, ou que vão para os hospitais particulares, vão para as clínicas psiquiátricas, vão para os consultórios de psicologia para pedir ajuda, sem falar naquela quantidade que está sofrendo de depressão dentro de casa e que às vezes nem sabe. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Ai, eu fiquei tão triste de saber disso. Depressivo. E hoje, a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. Ela é a segunda causa de afastamento no trabalho. Pense a gravidade disso, minha gente. E a gente tá falando só de uma doencinha mental, uma. Doencinha não é pejorativo não, tá? É porque eu tô dizendo que naquele vasto mundo de doenças mentais é uma só que a gente tá comentando, que é a depressão. Foi nesse sentido, tá bom? Não me levem a mal. Aí aqui diz assim, ó mulherada, ó Flávia que chegou agora, seja bem-vinda, querida. O número de mulheres afetadas pela depressão é 30% mais elevado que os dos homens. Vocês já podem mais ou menos imaginar o porquê, não podem? Se vocês quiserem, podem comentar por aí, tá? Por que será que as mulheres têm mais depressão do que os homens? Ou, levantando uma lebre, por que será que na pesquisa aparece mais mulher do que homem? Também tem isso, certo? Acredito que além da mulher ter já
essa cultura de engolir em seco, de aceitação, sabe, de subjugamento muitas vezes. Além dela ter essa cultura assim, ainda por cima, elas são aquelas que conseguem ir buscar ajuda. Elas são aquelas que, por mais difícil que seja, elas dão um jeito e buscam ajuda. Elas têm mais coragem de fazer isso, né? Ó, os homens deixam a gente fora da casa. Totalmente, Aline. Totalmente fora da casinha. Boa noite, Denilson. Que bom que tu chegou. Aí aqui diz assim, ó, minha gente, que $1 trilhão é o valor da perda econômica mundial gerada pelas consequências dos transtornos mentais. Então, eu quis trazer esses dados que a prova do Enem trouxe para mostrar para vocês que a importância da gente falar em saúde, em doença mental, não é só em janeiro. Que a gente precisa falar nisso o tempo todo, o ano todo, precisa se conscientizar, precisa ter, como é que eu vou dizer, ter sabedoria, precisa ter sabedoria para entender que é um processo e que ele tem que estar em construção sempre. Que bom que tu gostou do tema. Então assim, ó, quem ama, quem cuida da mente, cuida da vida. Porque a gente tem costume, e tá aí o Dr. Júnior, que não vai me deixar mentir sozinha, a gente tem costume de quando sente uma dorzinha no corpo, a gente vai no médico. Vai. Os homens têm um pouco mais de dificuldade de ir ao médico, mas até eles vão quando a dor tá intensa. Vai ao médico. Agora, me diz quem que quando começa a sentir uma angústia dentro de si, corre pro psicólogo? Conta. Poucos, né? Bem menos do que aqueles que procuram um médico. Agora eu pergunto, se a gente quer cuidar da nossa saúde física, porque acredita que saúde é tudo, é o mais importante, toda vez que a gente deseja parabéns para quem está de aniversário, ou deseja Feliz Natal, Feliz Ano Novo, a primeira coisa que vem na boca é muita saúde. Olha, eu te desejo saúde. Só que quando tu fala saúde, dá a impressão de que é a saúde física. E muitas vezes a gente esquece que a gente precisa também de saúde mental. Olha só, Denilson se confessando que nunca foi ao psicólogo. Agora ao médico tu vai todo ano fazer check-up, né? Vai todo ano fazer check-up. Então eu acredito que a nossa cabecinha também precisa de um check-up de vez em quando. Vocês não precisam ir todos os dias, não, todo mês. Mas tem que ir de vez em quando fazer um check-up, certo? Assim como a gente faz com o corpo, a gente faz com a mente também. Oi, tio Almir! Entrou, que bom! Então, queridos, ó, no primeiro texto aqui, ele faz uma diferenciação muito legal de doença e de saúde mental. Ele explica direitinho a diferença e eu vou ler um pedacinho pra vocês, tá? Ó, saúde mental é tudo, porque sem ela ficamos doentes fisicamente também. Exatamente. Na realidade, uma coisa puxa a outra, né? Não tem escapatória, Sophie. Isso mesmo. Olha só, gente. Aqui diz assim, no primeiro texto, tá? Ó, eu até marquei. É só um pedacinho. Diz assim. Que a maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais do que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Ai, que coisa linda, né?
Então essas pessoas são capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. Isso aqui tá aqui, nesse texto. É um pedacinho só que eu li, tá? Oi, Lucy. Oi, Tia Bebel. Então, ó, nesse pedacinho tá dizendo que a doença, a saúde mental não é ausência de doença mental, só. A pessoa pode muito bem não ter uma doença mental, mas mesmo assim ainda não ter saúde mental também. Porque a saúde mental é muito mais do que isso. Olha como é complicado. Porque na realidade, além da gente ter que cuidar para não ter doenças mentais, a gente ainda tem que cuidar para ser saudável mentalmente. E aí, o que é uma pessoa saudável mentalmente? Aquela que compreende que ninguém é perfeito, aquela que que possui limites, que tem equilíbrio, que sabe enfrentar desafios, que sabe procurar ajuda quando precisa. Gente, isso aí é tão sério. E isso é tão simples ao mesmo tempo, assim, de entender. Porque vocês vendo essa comparação que eu fiz com a doença física e com a doença da mente, vocês conseguem entender o quanto a gente negligencia muitas vezes a nossa saúde mental. E eu não tô falando isso só para vocês não, eu tô falando isso para mim também. Porque de vez em quando eu me pego cansada mentalmente, eu me pego, sabe, achando que agora eu vou explodir. De vez em quando acontece comigo também. Mas o que eu quero dizer é que para a gente ter saúde mental, a gente precisa estar ligado em pedir socorro quando precisar. A gente tem que ter os olhos da gente abertos, não ficar com preconceito em relação à doença. Então, pegando esse gancho da saúde mental, esse gancho dos textos que a gente leu agora do Enem, eu te pergunto, como é que tá a tua saúde mental? Como é que é a tua convivência com alguém que tenha saúde mental, que tenha doença mental, alguma doença mental? Como tá a tua convivência com essa pessoa? Na tua casa, tem alguém ansioso, com ansiedade? Porque, ó, gente, a pessoa quando tem a doença mental, quando está com a doença mental, ela não é a doença mental, tá? A gente até fala por uma questão assim de praticidade, né? Como eu já coloquei até o ansioso, a ansiosa, mas a gente precisa entender que a pessoa não é a ansiedade, a pessoa está com esta ansiedade, assim como ela está com, ela pode deixar de estar, certo? Não é parte dela, não é ela, a ansiedade não é ela. Tem alguém com ansiedade? Você conhece alguém que está com depressão, com pânico? Ou você mesmo, por acaso, está se sentindo adoecido? Pense comigo. Oi, Cela Sofia, bem-vinda. Pense comigo. Como está a tua saúde mental hoje? Como está a saúde mental das pessoas que convivem com você? Aí vem as regrinhas para o bom convívio, tá? As regrinhas para o bom convívio. Primeira regrinha, as tais regrinhas de ouro do convívio. Que vocês sabem, né? Que relacionamento bom é tudo de bom. Se a pessoa tá dodói, a gente cuida, tá? Então, primeira regra. Conheça sobre a doença. Se você tem uma doença mental, ou se alguém na sua casa tem uma doença mental, conheça sobre ela.
Aí os médicos não gostam muito quando a gente vai pro Google procurar o tratamento, né? Ah, eu tô com dor de cabeça, tô com coriza, tô com não sei o que, deixa eu ver o que, que eu tenho. Eu vou perguntar pro Google. Aí vai lá e pergunta pro Google. Os médicos não gostam disso. Agora, eu como psicóloga, eu digo o seguinte pra vocês. Se vocês quiserem, vocês podem procurar no Google, não tem problema. Eu não me importo. Desde que seja para conhecer. Procurem algum lugar assim que seja confiável na internet para poder pesquisar sobre aquela doença. Logicamente que vocês só vão saber que a pessoa tem a doença depois que ela for diagnosticada. Então aí sim, pode fazer perguntas para os médicos, para os psicólogos. Quanto mais informação vocês tiverem, tanto da doença própria quanto da do outro, menos preconceito, menos estigma. Porque o tema da redação era exatamente estigma. Ó, aqui tem o doutor falando, ó. Veja uma medicalização excessiva de transtornos mentais. As pessoas buscam um comprimido mágico porque acham mais fácil do que fazer terapia, do que mudar comportamentos. Com certeza. Principalmente, eu acho, Júnior, por conta de todo esse turbilhão de coisas novas e de facilidades que a gente tem na nossa vida. É tudo muito instantâneo, nosso macarrão é instantâneo, sabe? A gente não precisa mais levantar da cadeira para trocar o canal da televisão, é tudo muito fácil, é tudo muito rápido, as informações aconteceu lá no Japão, chegou aqui agora, então não tem mais essa espera, essa busca, é tudo muito instantâneo e isso faz com que as pessoas pensem que a mente delas tem que ser assim também, que a saúde delas tem que ser assim também, que tem que ter um comprimidinho mágico, que como que pode? A medicina está tão avançada e não inventaram ainda um comprimido mágico para isso, né? Então, realmente é complicado quando chega nessa fase, sabe? E ainda mais quando resolvem se medicar por conta própria, né? Porque daí o amigo usa ou usava antidepressivo, por exemplo. Aí ele desistiu, não quer mais fazer o tratamento, ele me deu todinhos pra mim, aí eu vou começar a tomar também. Gente, isso não pode, isso é tráfico, viu? Não pode fazer um troço desse. Bom, então a primeira regra é conhecer a doença, seja ela sua ou do outro, conheça a doença. Oi, Rose! Ó, Rosemary, Vanessa, chegou aí também. 2. Entenda que o tratamento é necessário. Então procura ajuda ou ajuda a pessoa a procurar ajuda. É aquilo que o Júnior falou ali. Não adianta achar que vai ter um comprimido mágico. Precisa tratar. Tá doente? Tem que tratar, minha gente. Tá doente, tem ó, o Denilson tá achando complexo também. Eu também acho. Mas dá bem pra entender. Tu tá conseguindo entender direitinho, né? Não deixa essa complexidade atrapalhar a tua visão, certo? Então, olha só. O tratamento é necessário. Se a pessoa adoeceu, ela precisa se tratar. Isso aí é para qualquer tipo de doença física, por que não vai ser para doença mental também? E se a pessoa tem que se tratar, ela tem que procurar ajuda. Aí vem o terceiro ponto, a terceira regrinha, tá? Do bom convívio. Que é o quê? Se a pessoa que está adoecida, ela tem vergonha, porque, gente, acreditem, em pleno século XXI, ainda tem gente que tem vergonha de dizer que foi ao psicólogo ou que foi ao psiquiatra. Ainda tem, em pleno século XXI. As pessoas, ao invés de ficarem envaidecidas porque estão cuidando da sua saúde mental, elas ficam com vergonha. Ficam com medo do estigma. Vão achar que eu tô louca, vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou violenta. Então, pense bem, tá? Se a pessoa, por acaso,
tem vergonha ou tem até medo de procurar um psicólogo, faz o seguinte: pega essa pessoa e leva em qualquer médico de qualquer especialidade que essa pessoa tenha confiança. Qualquer. Porque isso vai abrir um caminho para que ela vá ao profissional adequado. No momento em que ela for para um médico do dedão do pé, tá? Porque ela tá sem coragem de ir no psicólogo, o médico do dedão do pé, que ela confia, porque cuidou do dedão do pé dela a vida inteira, ela confia naquele médico, aquele médico vai olhar para ela e vai dizer assim: olha, o teu dedão tá jóia, agora tu precisa cuidar da tua cabeça. Eu vou te indicar aqui uma colega minha, uma profissional maravilhosa. Pum, aí pronto. Tá feito o esquema. Ó, Sofia diz que ama terapia. Que bom. Oi, Sirlene. As coleguinhas entrando. Ai, que delícia. Seja bem-vinda, querida. Aí, chama pra qualquer um, desde que ela confie, porque daí ele vai abrir caminhos para que ela vá no adequado, certo? Quarta regra. Quarta já. Apoie. Não julgue. Esteja disponível para ouvir. Gente, é tão difícil às vezes. E não minimiza o sofrimento da pessoa. Esse negócio de dizer: ah, mas o fulano sofreu muito mais. Gente, isso não rola, não dá certo. Não faz isso não. Cada um de nós tem as nossas dores, os nossos sofrimentos e é intenso pra gente. Pra gente é intenso, pra gente é grave, pra gente... E aí chega uma pessoa que tá ali pra te apoiar e minimiza a tua dor, acabou-se, né? Acabou que a pessoa vai dizer: ih, não sabe nem o que eu tô passando, não sabe nem o que eu tô sentindo, quer saber? Não confio nessa pessoa. Oi, Marine! Seja bem-vinda. Vocês estão entendendo, né? Estão curtindo? Vou dar uma corridinha aqui, tá? 5. Olha, de uma vez por todas, essa eu vou olhar nos olhos de vocês e vou brigar se for preciso. De uma vez por todas, gente. Tirem da cabeça que doença mental é frescura. Tira da cabeça que é falta de fé. Tira da cabeça que é ingratidão. Não é. Doença mental não é frescura. Doença mental não é ingratidão e também não é falta de fé. Gente, tem tanta gente que tem tanta fé por aí e que sofre com doença mental e às vezes sofre muito mais pelo preconceito dos outros em relação à doença que aquela pessoa está vivendo, pelo julgamento que as pessoas fazem. Isso é muito triste, isso é muito sério, isso é muito grave. Nesse momento, é o momento que essa pessoa está precisando de apoio, está precisando de ajuda, e é aí que vocês vão cuidar. E não ficar falando que aquilo ali é frescura. Menina, tá querendo aparecer. Ih, tentou se matar. Ih, tá querendo aparecer. Tá querendo chamar atenção. Não é. Não é. Doença mental é séria. É grave. Ninguém gosta de ficar doente, gente. Ninguém quer adoecer. 6. Deixa eu dar uns oi pro pessoal que chegou, né? Oi, Lana. Oi, Charlene. Oi, Carla. A Inês já deu. A Bebel já tá ali. Tudo bom, gente? Oi, Inês. Ah! A Maria Inês, agora que eu vi quem é. Que linda! Saudade de tu.
Gente, a sexta regra, tá? Depois a gente revisa, se vocês quiserem. Sexta regra. É a sexta? É a sexta. Então, olha só. A pessoa aquela que não admite a doença mental e ela não quer ajuda, preste atenção. Porque às vezes a gente quer ajudar, né? Ah, porque eu quero ajudar, e aí faz todas essas 5 coisas que eu falei pra fazer, lindo, maravilhoso. Só que aí descobre que a pessoa que tu quer ajudar não acha que tá doente. Não quer ajuda. Aquela pessoa não quer saber de ajuda, porque ela não tá doente. Tu sabe que ela tá, que tu percebe, que tu já andou olhando no Google, já andou, né, perguntando pros psicólogos amigos. E aí, como é que é? A pessoa que faz isso, que faz aquilo, tá doente, tá, não tá? Olha, pode estar com tal situação, tá vendo? Vi no Google. A gente já tem mais ou menos uma noção que aquela pessoa ou está doente ou está adoecendo mentalmente, porque a gente consegue ver, a gente consegue perceber quando a pessoa está adoecendo. Então, queridos, se essa pessoa não quer ajuda, vai fazer o quê? Vai obrigar a pessoa a ir contigo? Vai enganar a pessoa dizendo que vai no shopping e vai levar ela no psicólogo? Não, de jeito nenhum. Respeita a pessoa. Paciência. Respeita. Aí quem tem escolha é tu. 2. Ou tu sai de perto, porque é difícil viver com uma pessoa que é doente mental e que não quer se ajudar. Ou tu sai de perto pra não adoecer. Ou tu cuida de ti enquanto tu estiver com essa pessoa. Tá perto dessa pessoa, por alguma razão, por algum motivo, é um filho, é uma mãe, é um marido, é uma esposa, é alguém que tu precisa muito dessa pessoa perto de ti e tu quer conviver mesmo com a doença mental dela, conviva, mas cuide de você. Cuide de você para que você também não adoeça. Procure ajuda. Procure alguém para te ajudar. Vocês sabem que a gente conhece já aqueles grupos de autoajuda, né? Vocês conhecem, por exemplo, grupo de alcoólicos anônimos, certo? Que são das pessoas alcoolizadas, que têm a doença do alcoolismo. Pois bem, estes grupos, normalmente, eles têm um grupo paralelo, que agora eu nem me lembro mais do nome, mas é um grupo paralelo, que é um grupo para as pessoas que são familiares dos alcoólicos anônimos. São familiares, são amigos, são pessoas que convivem e que precisam aprender a conviver com a doença do outro. Então é mais ou menos nesse sentido que eu tô falando. Se você acha que não tem condições da pessoa pedir ajuda ou aceitar uma ajuda, fazer um tratamento porque ela é cabeça dura ou porque ela acha que tá tudo bem com ela, não tem problema, entre aspas, né? Porque é muito ruim conviver desse jeito, a gente sabe. Mas só que a alternativa é essa, é pedir ajuda pra você mesmo. Oi, Terezinha, Aninha, Terezinha, Rose, Galega, bem-vindas, queridas. Então, se você, por acaso, é a pessoa que está sofrendo de algum transtorno mental e você está aqui, já deu o primeiro passo. Agora, vocês têm que encontrar alguém de confiança para apoiar vocês.
Peça ajuda. Peça ajuda, encontre alguém para ouvir as suas dores, para fazer as pesquisas com você, para ir ao médico com você quando você precisar, para te ajudar no começo de um tratamento, para te recomendar um psicólogo. Chegue perto de alguém que precisa, que você confie, melhor dizendo. Chegue perto de alguém que você confie. Oi, Fernando. Obrigada, Rose. Então, meus queridos, não deixa a sua saúde mental por último, não, tá? Não espera ficar sem forças. Hoje eu até coloquei uma postagem, uma pilhazinha toda, acabou a pilha e ainda vazou a coitada da pilha, assim. Toda acabadinha a pilha. Sem bateria nenhuma, sem energia nenhuma. Não espera ficar desse jeito para procurar ajuda. Não espera. Tá? Aí eu sei que muitas vezes vocês vão me dizer que o tratamento da doença mental ele é caro. Eu sei disso. Porque frequentemente a pessoa que já está adoecida, ela vai precisar de ir ao psiquiatra, ao psicólogo, comprar medicamento, muitas vezes, porque faz um tratamento concomitante, assim, né? Um tratamento juntinho um do outro. E isso é caro, eu sei que é. Mas aí vocês precisam entender também que a saúde da gente tem que ser prioridade. Lembra lá no começo que eu falei que a gente deseja muita saúde no começo do ano para a pessoa, né? Mas a gente não pode só desejar e cuidar da saúde física. A gente tem que lembrar do quanto é importante a saúde mental. E aí, assim como em qualquer outra especialidade médica, dentro da psicologia também existem profissionais que atendem pelo SUS. Se por acaso você não tem condições de pagar um psicólogo, tem profissionais que atendem pelo SUS ou que atendem por plano de saúde. E tem também ainda aqueles que são os estagiários de psicologia que atendem na faculdade supervisionado por psicólogos. Então opção tenha, gente. Não é chegar simplesmente e dizer, ai, terapia é caro, porque eu fui lá na psicóloga, ela me cobrou um monte de dinheiro. Primeiro que tem que ver o que é prioridade. Muitas vezes a gente gasta esse monte de dinheiro do psicólogo com bolsa, com sapato, com viagem. Isso não é errado, desde que a sua saúde mental não seja prioridade para você. No momento em que for, aí tem que rever teus conceitos. Então não é dizer, porque é caro psicologia. Não, tem que ver isso, tem que ver o que tá, qual é a tua visão de caro e barato. E também, caso realmente seja muito difícil, não tenha condições, tem essas outras alternativas. Eu sei que o SUS é demorado, mas também se tu for fazer um exame no SUS também vai ser demorado. Eu sei que o plano de saúde, o atendimento é rápido, mas se tu for em qualquer outro médico por plano de saúde, o atendimento também vai ser rápido. E eu sei que às vezes a pessoa tem um pouquinho de medo de ir fazer terapia com os estagiários, porque ainda são estagiários. Mas vocês têm que ver que eles estão ali aprendendo e que tem gente olhando o que eles estão fazendo. Então, eu já fui estagiária. Eu fui. E eu lembro muito bem das pessoas que eu atendi. Eu não lembro do nome, mas eu me lembro do caso de cada um dos que eu atendi no meu estágio. Era muito bom. Então, assim, a gente consegue. Só não cuida da sua saúde quem não quer. Tá? É, bem malvada mesmo.
Deixa eu ver o que mais aqui na minha colinha do roteiro. Que horas são? Ó, já tá quase na hora do almofabraço. Vocês podem fazer perguntas se vocês quiserem. Oi, Suelen, bem-vinda! Que linda! Deixa eu ver quem mais que chegou aí. Só a Sueli, a Rose e a Aninha já tinham chegado. Bom, o que eu vinha falando era esse negócio de como fazer com que tu consiga pagar a terapia com um profissional da tua confiança. Verifica teus gastos, faz adaptações, corta alguma coisinha aqui, outra ali, o que é aquilo que não é realmente necessário, vai melhorar a tua saúde, peça ajuda nisso também. Inclusive, nós vamos fazer daqui mais uns dias, eu acho que na segunda live de fevereiro, eu vou fazer uma dobradinha com uma educadora financeira. Eu acho que vocês vão gostar. A gente vai falar do relacionamento das pessoas com o dinheiro e como que a pessoa consegue se relacionar dentro de casa, né, com essa questão, sabe? Que isso aí é uma coisa que prejudica muito, às vezes, os relacionamentos uns dos outros. Essa questão do dinheiro. Às vezes quando é só um que leva dinheiro para dentro de casa, quando é os dois e divide, é uma confusão. Então a gente vai falar sobre isso. Até se vocês tiverem alguma pergunta, vocês mandem para mim depois, tá? O que fica mais caro então? O tratamento ou o sofrimento da doença mental? É só isso que vocês têm que parar para pensar bem, tá? Recapitulando rapidamente as regrinhas para o bom convívio com a doença mental. Conhecer a doença, tanto se for sua quanto se for do outro. Entender que o tratamento é necessário, precisa fazer, ponto final. Se a pessoa está adoecida e tem vergonha de ir ao psicólogo, leva ela em qualquer outro médico de qualquer outra especialidade que ela confie, porque ele vai ser uma porta de entrada para o tratamento correto. Apoie, não julgue, esteja disponível e não minimize o sofrimento da pessoa de forma nenhuma. Tira da cabeça que é frescura, que é falta de fé, que é ingratidão. Tira isso, tá? Porque se tu começa a pensar assim, a pessoa vai acabar agindo como se isso fosse verdade. E pode perder a confiança em você. Simples. E o sexto e último, se a pessoa não admite a doença ou não quer ser ajudada, respeita. Respeita e faça você a sua escolha. Vai deixar ela quietinha no cantinho dela, vivendo a vida dela do jeito que ela quer? Ou vai continuar convivendo com a pessoa, mas cuidando da sua própria saúde mental? Então escolha, certo? E aí, gente, prontos para um ano inteiro branco? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, cheio de saúde mental? Lembrem o que o Enem falou aqui, né? A provinha do Enem. Que a saúde mental implica muito mais do que a ausência de doença. São pessoas mentalmente saudáveis que compreendem que ninguém é perfeito. Que todo mundo tem limite e não se pode ser tudo para todos. Sabe aqueles que não sabem dizer não? Ai, minha gente. Ó, Rose tá perguntando, e quando a gente fala e não adianta? Rose, aí chega naquele sexto item que eu falei agorinha, que é aquele que a pessoa não quer admitir que tem uma doença mental. Se a pessoa não quer admitir que tem doença mental, tu não tem o que fazer em relação àquela pessoa, porque a gente não consegue mudar o outro, a gente consegue mudar a gente. Então, se tu não consegue fazer com que o outro enxergue, não adianta. Tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que cuidar de ti
para que tu não adoeça, para poder conviver com uma pessoa que está adoecida sem adoecer, tá? Então é isso aí, é tomar cuidado de ti se o outro não, né? Deixa eu ver aqui, quando fala e não adianta é porque não quer, é porque não adianta, é porque ele não quer. Se não quer, não quer, não tem como tu dizer bora pro shopping e levar pro psicólogo, não rola, não rola. Amor, eu que agradeço, Sofia, Linéia, Palminha, amor, Alana também, obrigada, gente, que bom que vocês amaram. Então eu vou salvar a live, tá? Lá no feed, no IGTV, como vocês já estão careca de saber. E aí, vocês me coloquem lá nos comentários qual foi o sentimento que ficou dessa live de hoje. O que vocês acharam? Obrigada pelas palminhas, Denilson, Paulinho. Obrigada, gente, que bom. O que vocês acharam da live? O que ficou de mais expressivo para vocês dessa live de hoje, tá? Não esqueçam de fazer isso e vamos se abraçar. Peguem Pode pegar o... Maria Inês. Maria Inês, tem que pegar uma almofada ou um travesseiro, eu espero. Pessoal novo aí, pega a almofada ou travesseiro. Que bom que foi esclarecedor, Bebel. Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida e por acaso tiverem com vergonha de perguntar, olha, eu esgano vocês aí. Não, mas é verdade. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem mandar pra mim por direct que eu respondo, tá? Com o maior prazer, com o maior amor do mundo. Já pegou, né, Maria Inês? Todo mundo pegou sua almofadinha pra gente se abraçar? Bora, minha gente, pegar as almofadas. Jamile, Fernando. Bora pegar a almofada. Luci. Aline. Cheio de gente aí. Que bom ver vocês. Gostou, Júnior? Ah, que bom. Denilson, valeu, obrigada, muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. É que esse tema, ele realmente chama muito a atenção da gente, né? Ele é um tema muito gostoso, assim, a gente falar sobre isso. E tem que falar abertamente, porque senão ficar muito no técnico não tem muita graça, né? É bom a gente falar abertamente sobre tudo. Pegou? Oi, Edinalda, chegou agora na hora do almofado, do abraço. Edinalda gosta do abraço no final. Bora lá, gente. Então pega as almofadas, que eu vou dar um abraço em vocês agora, de agradecimento. Bem apertado assim, braço apertado, muito, muito, muito obrigada. Recebam meu amor, meu carinho, minha energia. Recebam muita saúde física e mental, é o que eu desejo para vocês de todo o meu coração. Quero agradecer muito por vocês terem ficado aqui todo esse tempo comigo. Brincando, foi quase 1 hora de conversa, né? Então eu quero agradecer muito. Perdeu, mas não te preocupa não, Edinaldo, porque ele vai ficar salvo lá no IGTV. Aí tu assiste, tá? A hora que tu conseguir. Eu acho que tu vai gostar. Mora na França, mulher, que chique que tu é. Que legal, joia. É tarde aí? Que horas é mais ou menos? Conta pra gente. Vocês viram que eu falei lá no começo, né? Que a gente tá lá, tá aqui, fica sabendo das coisas que acontecem lá na mesma hora. Pronto, aí ó, é a prova. Que é rapidinho. Ela tá lá na França, ela tá vendo a gente. Que bom. Gente, então um super beijo pra vocês, um abração. Semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, 20 horas, estaremos aqui, se Deus nos permitir, para mais uma live.
tá bom? Ó, meia-noite e 50 lá. Ô, mulher corajosa. Que bom, muito obrigada pela tua presença, pela presença de todos vocês aqui. Foi muito bom vê-los. Um super beijo. Semana que vem a gente se fala de novo. Não esqueçam de colocar lá nos comentários o que vocês mais sentiram na live, o que mais gostaram, o que mais tocou no coraçãozinho de vocês, tá bom? Coloquem lá, que é pro Instagram entender que esse conteúdo vale a pena e mandar para mais gente. Joia? Janaína, coleguinha, bem-vinda! Tô indo. Semana que vem tu volta, tá? Combinado, gente? Beijo pra vocês!